Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Não jogar lixo na rua. Não demorar mais que 5 minutos no banho. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Tudo isso são ações para proteger o meio ambiente que já escutamos em algum momento da vida. Reutilizar, reciclar e reaproveitar. Os famosos 3 R's também são alternativas que estão conectadas à preservação. Essas são medidas que ouvimos falar desde a infância. Mas e hoje, Leíse? Com tantas mudanças acontecendo no mundo, como está a discussão em torno da conscientização sobre proteção ao meio ambiente? Pois é, Camila. Será que, por exemplo, as redes sociais, que estão tão presentes no nosso dia a dia, podem ajudar nesse processo? Para o episódio de hoje, conversamos com 2 pesquisadores da área que vão responder a essas perguntas e também abordar outras questões que envolvem o meio ambiente. Bora lá? Eu sou Camila Grilli, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia e participante do projeto Focas. E eu sou Leíse Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da UFO, a DIRCO. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Em entrevista às estagiárias Gabriela Pina e Isadora Pinheiro, da Diretoria de Sustentabilidade, a DIRSU, Eunir Augusto Reis, que atua como coordenador da Divisão de Planejamento Socioambiental da UFO, comentou o papel do poder público por meio de órgãos não especializados na preservação do meio ambiente. A DIRSU é a Diretoria de Sustentabilidade e atua no planejamento socioambiental e na destinação de resíduos perigosos, coleta seletiva solidária, eficiência energética, qualidade da água e também em projetos educomunicativos. Eunir, no caso aqui da UFO, como funciona essa atuação? Olha, a partir do momento que a gente passa a entender que a universidade ela cresceu bastante nos últimos anos e com isso houve um aumento da comunidade universitária e, obviamente, o impacto que a instituição gera no local onde ela está instalada, isso faz com que, no entendimento da legislação, no escopo de legislação ambiental, a gente tenha um princípio do grande gerador. O que é o grande gerador? É aquele órgão que é grande o suficiente para gerar um impacto considerável naquela região onde ele está instalado. Isso significa que a universidade, por ser grande geradora, ela tem corresponsabilidade sobre todo o resíduo gerado no âmbito do seu funcionamento, ela é responsável pelo impacto no consumo energético na região. Se nós pensarmos a demanda de metragem cúbica de água de consumo pela comunidade universitária para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão aconteçam, a gente tem que entender que isso gera um impacto. Por exemplo, no bairro Santa Mônica, no bairro Moarama, que é o local onde está o lençol freático, né? Então está extraindo água dali, é água que também vai abastecer todas as residências e comércios que estão coabitando no mesmo espaço, no mesmo zoneamento estabelecido pelo plano diretor do município em questão, no caso Uberlândia, mas também nos municípios de Ituiutaba, aqui no Triângulo Mineiro, né? E em Monte Carmelo e Patos de Minas, no Alto Paranaíba. São questões que devemos nos atentar, né? O ser humano deve refletir sobre a importância de preservar o meio ambiente e, se possível, se envolver no processo. Além disso, temos aqui na universidade uma sala verde. Eunir, o que é essa sala? Ah, sim. A Sala Verde é um centro de educação ambiental. Ela é um convênio que a universidade tem junto com o Ministério do Meio Ambiente, por meio do qual a instituição se compromete a promover ações de educação ambiental que sejam voltadas também para educomunicação e educação popular, mas que busca trabalhar num sentido de educacional mais crítico, né? Sair daquela visão mais pragmática e pensar como que nós podemos nos entender no mundo enquanto agentes ambientais. Muito interessante, né? Reaproveitar os espaços existentes para disseminar o conhecimento e fomentar a formação ambiental dos cidadãos. Camila, a gente sabe que as redes sociais têm se tornado uma ferramenta importante para divulgar conteúdos de sustentabilidade, reciclagem
e inovações que visam produzir cada vez menos lixo. Pois é, Laís. E quem vai contar como o Instagram tem viabilizado a divulgação de questões relacionadas à proteção ambiental é o Gabriel Ferri. Ele é egresso do curso de Geografia aqui da UFO e um dos administradores do Planeta Pós-Pandemia, um perfil no Instagram que produz diariamente conteúdo socioambiental. Coisa boa receber um egresso aqui da universidade. Gabriel, conta pra gente um pouquinho sobre você. Então, Cami, é o seguinte, eu me vejo hoje em dia como muita referência, assim, por parte principalmente da criação de conteúdo socioambiental nas redes, né? Pelo fato que a gente, criou o Planeta Pós-Pandemia, que é uma parada que é muito inovadora, principalmente nesse nicho de comunicação sustentável. Então, o Gabriel parte da premissa de que o Planeta Pós-Pandemia, hoje em dia, é referência máxima para ele. Então, vou trazer um pouquinho da minha trajetória por aqui, já que você perguntou um pouquinho Fica à vontade. do que é o Gabriel. Bom, eu comecei lá em 2017, né, quando eu entrei na UFO, na Federal aí de Uberlândia, para fazer geografia. E nesse eu já tinha feito um ano de engenharia de alimentos na Federal de Triângulo Mineiro, em Uberaba. Só que eu falei, isso não é minha cara, isso não está fazendo sentido para mim. E eu gostava muito sempre de estar em atividades socioambientais, desde a minha escola, essas coisas. Não sou aquele tipo de pessoa que vai virar e falar, porque tinha uma árvore na minha escola e eu sempre fui apaixonado no ramo da natureza. Não, foi me tocando aos poucos. Então, a partir do momento que eu entrei na geografia, eu também vi um pouquinho de toda a desigualdade social que acarreta muitos dos nossos problemas socioambientais, até porque eu falo que todo problema ambiental no Brasil ele não existe, porque todo problema no Brasil é socioambiental. Mas, enfim, tudo começou lá em 2017, na geografia, e eu fiz estágio no Museu de Rochas e Minerais da UFO, com o professor Heitor, também incrível, foi meu primeiro estágio, e eu pude ter contato também um pouquinho a partir da sedimentação dos materiais que a gente estava causando inúmeros malefícios também ao nosso planeta, porque já tinha rochas que estavam sendo sedimentadas com plástico, assim como a gente vê rochas hoje em dia formadas por plástico. Se eu não me engano, foi no litoral do Paraná, que até postamos sobre isso. Então, a partir disso, foi me tocando aos poucos essa consciência ambiental, né, socioambiental. E, a partir daí, eu fiz outros diversos estágios também. Eu fiz estágio no setor de resíduos sólidos da saúde, do Hospital das Clínicas aí de Uberlândia, da UFO. Fiz também estágio numa consultoria ambiental, também no ramo de comunicação e arte, principalmente. Também passei pelo vestibular alternativo, que é aquele pré-faculdade, né? Que é aquele pré-vestibular que a gente faz todo o trabalho voluntário aí. Eu acho que eu fui monitor de geografia física, se eu não me engano. Também fiz algumas monitorias também na faculdade, né? Em biogeografia, geografia econômica. Que mais? Tô pensando aí comigo. Bom, fiz também um estágio de férias no Projeto Tamar, que também me tocou bastante. E foi a partir desse estágio no Projeto Tamar que eu criei o Planeta Pós-Pandemia. Que antes ele até se chamava Sustenta Ideia, né? Então, tipo assim, eu nunca trago isso muito à tona, mas a gente mudou muito do nome, principalmente para causar essa reflexão por causa da nomenclatura por parte da galera. Então, eu fiz estágio também na ESEBA, na Escola de Educação Básica aí da UFO também. Foi um dos meus primeiros estágios na área de geografia, que eu tive contato, inclusive que a gente cruzou um projeto sobre compostagem, e a gente fez uma composteira para as meninas da 5ª série, se eu não me engano. A gente fez uma parceria entre biologia e geografia, que eu pude estar acompanhando ali um pouco junto com eles, e foi muito massa, porque a partir disso também eu tive contato com a compostagem, que para mim não era um ativo tão grande na minha vida, e também fiz esse voluntariado para a Colômbia, aí, no qual eu fiquei 2 meses trabalhando numa fundação, lá em Chía, periferia de Bogotá. Ficava 2 horas de condução para chegar lá. E foram todos esses pontos assim que construíram o Planeta Pós-Pandemia e o Gabriel Ferri que é hoje, sabe? Que hoje é uma coisa só. Uma pausa aqui antes do Gabriel começar a falar sobre meio ambiente em si. Como as meninas já disseram, ele é egresso da UFO e pesquisou no seu trabalho de conclusão de curso a educação e conscientização ambiental crítica por meio de redes sociais. Inclusive, esse é o título da pesquisa, que já está publicada no repositório da UFO. Hoje, ele pesquisa o impacto socioambiental positivo e prático em sua pós-graduação.
Ele também fazia estágio no Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia e sempre teve contato com os debates socioambientais. Em 2020, ele pensou em começar a noticiar pelo Instagram o que estava acontecendo no âmbito socioambiental. O anseio por mudanças rápidas fez com que ele unisse as notícias positivas na área socioambiental com a conscientização em um momento tão caótico com a pandemia de Covid-19. Conversando com ele disse que temos que revelar sempre o que tem dentro de nós, e ele faz isso no P3. E qual a importância de falar sobre o meio ambiente, Gabriel? A gente tem que defender o meio ambiente a todo custo, porque senão as próximas gerações não terão a mesma vida que a gente tem. Isso é um fato já, sabe? A gente propaga muito ativismo positivo, principalmente com relação ao meio ambiente, mas a gente sabe que a gente tem que provocar inúmeras e mudanças gigantescas dentro da cadeia, por exemplo, das indústrias, dos bancos, para a gente conseguir ter uma harmonia e ter um futuro bacana, sabe? Então, é uma questão que eu acho até de sobrevivência, sabe? Porque a gente tem que pensar muito mais em questão prática do planeta para a gente conseguir ter uma relação harmônica com ele. E também desmistificar essa sustentabilidade tão elitista e tão complicada que muitas das vezes são trazidas nas redes, sabe? A gente consegue chegar nesse ponto hoje em dia, depois de 6 anos ali traçando minha carreira profissional, eu vejo que, tipo assim, às vezes a gente bota muitos obstáculos que não existem, sabe? Em questão principalmente do dia a dia. De acordo com o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, um grupo de cientistas especializados que fazem monitoramento dessa questão ambiental para a ONU alerta que ainda é possível amenizar alguns dos impactos ambientais para os próximos anos. Cabe acrescentar aqui na nossa conversa quais são esses impactos. Vamos relembrar de alguns casos que aconteceram este ano e que estão ligados à atividade humana. Por exemplo, nos dias 18 e 19 de fevereiro deste ano, 2023, o litoral norte de São Paulo, que envolve as regiões de São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e Bertioga, foram atingidos por fortes chuvas. Os moradores ficaram desalojados e desabrigados. Além disso, a catástrofe registrou inúmeras mortes, conforme divulgado pelas prefeituras locais e a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Foi um episódio muito triste que, infelizmente, acontece todos os anos. Como resultado dessas fortes chuvas, nós costumamos ver também os alagamentos, né? É importante ressaltar que esses eventos meteorológicos extremos estão aumentando por conta das mudanças climáticas. Além das ações de políticas públicas e planejamentos urbanos, Gabriel, fala um pouco pra gente sobre essas atitudes que podem colaborar com esses impactos. Autocuidado, tá ligado, mano? Consumir orgânicos, incentivar a agricultura familiar, fazer hábitos diários, votar consciente, como a gente pensa, com um propósito socioambiental. Então é muito mais além do plástico. Eu acho que o plástico é uma grande representação do que a gente precisa buscar de mudança na cadeia. Toda a problemática ela é muito mais a fundo mesmo do que a gente vê na superficialidade, sabe? E é muito bacana cada vez mais as pessoas se inteirarem desse mundo. Até porque a gente vê tanto preconceito com o catador, a gente vê tanto preconceito com diversos âmbitos assim, que são um dos principais agentes socioambientais do Brasil. Nas cooperativas, a gente vê que o lixo, por exemplo, chega sujo. Pô, se você fosse um catador, se você estivesse lá trampando nisso, você gostaria de receber o material limpo ou sujo? Tipo assim, é ter essas pequenas consciências, sabe? Que tipo assim, e se fosse o seu trabalho ali, se coloca no lugar da outra pessoa, que eu acho que isso já ia resolver problema de meio mundo. E nós sabemos que hoje esses impactos são muito agravados pela poluição ambiental, que é causada também pelas indústrias. Gabriel, como você observa a postura das empresas nesse ramo? Eu vejo que as empresas não estão se conectando com um real propósito socioambiental, mas sim elas estão se aliando ao lucro primeiro, antes da sustentabilidade efetiva. Então a gente vê diversas práticas do mundo da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, sendo colocadas em relação ao avanço somente pelo lucro. E eu não acho que é sobre isso também que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na regeneração do nosso planeta, em como a gente está criando esse novo futuro, esse presente também, porque tudo é uma questão bem relativa, sabe, nesse quesito. E a agenda ESG, ela vem com muitas superficialidades também.
que compõem a cadeia, e é isso que eu busco trazer, principalmente dentro do planeta pós-pandemia, que é esse impacto, sabe? Tipo assim, é pensar no socioambiental, e impactar o social, e impactar o ambiental, primeiro, antes do lucro. A gente sabe o quanto é difícil isso, e a gente sabe que a gente pode unir isso, mas realmente ter impacto prático daquilo. A gente sabe se uma empresa, por exemplo, que faz cápsulas de café, fazer 0,001% da sua produção voltada somente para essas cápsulas compostáveis, qual que vai ser o impacto disso na cadeia? A gente tem que trazer essas soluções cada vez mais práticas, por exemplo, não em questão de marketing, 0,0001, mas vamos falar de que a gente vai lançar essas cápsulas compostáveis e realmente para todo mundo ter uma máquina que possa ser compatível com essa cápsula compostável e também seja acessível para a maioria do público. Então é isso que eu normalmente pesquiso nas minhas rotinas diárias. Gabriel, você está todos os dias ali no Instagram do Planeta Pós-Pandemia, o P3, dialogando sobre um cotidiano mais saudável, né? Você observa a rede social como sua aliada nessas ações de influenciar um estilo de vida mais saudável para com o meio ambiente? Eu vejo que hoje em dia, assim, Cam, ele contribuiu gigantescamente, assim, para muitas mudanças, principalmente nas condutas das pessoas. Isso que é o mais legal, sabe? Não é uma questão de tipo, conseguir trabalhos, e também é muito bacana porque também a gente precisa pagar boletos, né, de alguma forma, mas é muito bacana, assim, influenciar pessoas pelo lado positivo da parada, sabe? Porque, querendo ou não, a gente vê tantas pessoas seguindo influencers também, que a gente vê toda a problemática do mundo da moda, e influencers ganhando destaque por isso. A gente sabe de toda a problemática também desse consumo excessivo que é trazido principalmente na maioria dos influenciadores. Então, é muito bacana a gente ir na contramão disso, do consumo, e, ao mesmo tempo, conseguir chegar em tantas pessoas assim, sabe? Hoje em dia, a gente consegue chegar em mais de 64 mil pessoas, juntando as nossas duas redes do LinkedIn e Instagram. E isso, para mim, é o mais incrível, sabe? É meu amigo vir chegar, eu tô do lado dele, ou se não, tipo assim, ele vir falar, tava descartando um óleo ali na pia depois do vídeo que eu vi seu, eu já não tô mais descartando desse jeito, tá ligado? Tipo, que nem eu vejo amigo meu, quando tá comigo, quando, sei lá, vai no mercado e leva eco bag, às vezes manda uma fotinha, sabe? Então, por exemplo, são diversas coisas que a gente vê realmente isso acontecendo, sabe? E principalmente o negócio que eu gosto de trazer, dentro do universo masculino, tem uma resistência muito forte à sustentabilidade. Então, é muito legal, assim, a gente conseguir chegar em tantas pessoas e realmente transformar, sabe, o cotidiano delas, sabe? Principalmente amigos próximos que eu tenho, sabe? Então, é muito bacana ver a mudança de cada um. Aqui na UFO, a Dirsul tem o Instagram @UFOSustentável, que faz publicações voltadas para ações de engajamento, firmando o compromisso com a sustentabilidade. Além disso, os conteúdos também abordam datas comemorativas, posts com dicas de preservação, reciclagem e tudo que envolve a educação ambiental. Fica de sugestão para você, ao pé do ouvido, conhecer mais as atividades que são desenvolvidas pela Diretoria de Sustentabilidade. Gabriel, e você acha que os problemas ambientais se relacionam mais com o social também? Como funciona essa relação? Então, eu acredito que todo problema ambiental ele vem de uma consequência social. Porque a gente pode pensar, vamos utilizar todos aqueles desmoronamentos nas encostas ali do litoral norte. Tudo isso foi um problema ambiental, mas que foi causado por quê? Pelo social. Que a gente, querendo ou não, expulsou as pessoas que não tinham tanta renda do centro para colocar nas encostas dos morros. Então, toda essa ideia do racismo ambiental, que querendo ou não, esses grupos minorizados, eles são mais suscetíveis a esses desmontes, a esses desastres, catástrofes ambientais. Então, tudo permeia a ideia de que todo problema social ele vai ter uma consequência ambiental também. Então, se a gente não dar moradia digna para todo mundo, isso já é um ponto. Por que as pessoas estão ocupando as encostas? Devia ter uma lei de regulação ali, mas as pessoas já estão ali nas encostas. Então, a gente vai ter um problema que é socioambiental, a gente não vai ter um problema que é só ambiental. Então, eu acho que não é só no Brasil, é no mundo inteiro que a gente tem que encarar com essa ótica, sabe? E entender que, por exemplo, a agenda ESG, que eles falam que é E, ambiental, social
e governança é também aplicável para nossas normas diárias, sabe? Porque todo problema ambiental ele não existe, ele é socioambiental. Então a gente vê todas essas catástrofes que a gente está vivendo, principalmente no mundo, né? Com muitos maiores desastres climáticos aí, tudo é porque superpopulação, a gente não está fazendo medidas efetivas também no combate à poluição. Então são diversos pontos que a gente vê que está tudo correlacionado. Essas questões permitem que a gente reflita sobre esses problemas que desencadeiam tantos outros. Muito obrigada pela participação, Gabriel. Recado da Nayara. Falar do meio ambiente não é uma pauta que envolve vertentes ou polarização política. É uma pauta que envolve todos, no presente e no futuro. O Gabriel fala um pouco sobre os obstáculos que a gente cria. E a sustentabilidade é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então vamos parar de criar esses obstáculos, hein? As questões ambientais são nossas, de todos. Então a gente te convida a repensar sua postura enquanto cidadão. Como diria Planet Hemp, repense, reflita, recuse, resista. Quem se importa? Nós nos importamos. É mesmo. E é importante lembrar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 8% da população vive em moradias irregulares. Ou seja, se a gente pensar nessa questão do social conectada ao ambiental, compreendemos essas problemáticas, né? Gabriel, também te agradeço pela nossa conversa. Ainda falando sobre as questões sociais e ambientais, uma visão interessante é que dificilmente um caminhão de coleta seletiva, por exemplo, consegue ter acesso a locais de moradias irregulares. Isso se existir políticas públicas que atuam nessa ação. Aqui em Uberlândia, por exemplo, de acordo com dados da Prefeitura Municipal, o serviço de coleta seletiva atende 61 bairros, em dias e horários específicos. E também há uma orientação de colocar os materiais recicláveis a partir das 8 horas da manhã, 1h30 da tarde e 5 horas da tarde, sempre na calçada e com alguma identificação que diferencie do lixo comum. Se você é de Uberlândia, pode ter mais informações no site www.uberlandia.mg.gov.br. Caso seja de outra cidade, procure informações sobre a coleta seletiva no site da Prefeitura. Sabendo que o Dia do Meio Ambiente já está chegando, dia 5 de junho, o Eunir comentou que teremos uma mostra sustentável aqui na UFO para comemorar a data. Então, essa primeira mostra de sustentabilidade, ela foi pensada por nós aqui num primeiro momento na Diretoria de Sustentabilidade, mas ela foi toda desenvolvida em conjunto com unidades acadêmicas e administrativas que participaram de reuniões e se chegou a esse formato. Eunir, agradecemos a sua participação. Vou aproveitar o gancho e deixar os nossos ouvintes cientes da programação do evento. No dia 1º de junho e 2 de junho, acontece a mostra de práticas sustentáveis nos diversos campi da UFO, no estilo TED Talks. A abertura está programada para acontecer às 8h30 do dia 1º e as apresentações se estendem para o dia 2. Os assuntos estão divididos por eixos temáticos: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido por ODS, cidadania, governança, agricultura, eficiência energética, resíduos, biodiversidade e também novas tecnologias. No dia 5 e 6, haverá palestras em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, inclusive uma liderada pelo Observatório de Política Ambiental UFO, e uma mesa redonda organizada sobre a temática dos animais silvestres, que conta com a participação de professores e técnicos da UFO, além de representantes do IBAMA e da Polícia Militar Ambiental. Também vão compor a mesa o setor de animais silvestres do Hospital Veterinário, o Instituto de Biologia e também o projeto que atende atropelamento de animais. Para acessar a ficha de inscrição e ter acesso à programação completa, acesse o site sustentável.ufo.br. Também tem divulgação no portal Comunica e no perfil do Instagram, @ufosustentável. Esse é o momento em que você, ao pé do ouvider, segue e deixa o comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você.
Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso novo número é 034 999 48 4655. Repetindo, 34 999 48 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas pelas estagiárias de jornalismo Gabriela Pina, Isadora Pinheiro e Leise Alves, e pela estudante de jornalismo Camila Grilli. A supervisão do roteiro e inserções foram feitas pela jornalista Nayara Chaya. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, com a Camila e com a Leise. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita pelo Yuri Ganda e pelo Márcio Gama. Edição, montagem e finalização também são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.